O Cristo morto, o Cristo assunto, o Cristo salvador, o Cristo restaurador. O terceiro hino da harpa cristã se apresenta como plena paz, que certamente é a metonímia para o Cristo glorificado, o Cristo que ao fim de tudo, tudo novo fará, o Cristo da nova grei. O Raízes Pentecostais de hoje tem muito a dizer sobre aquele que, mais que dono do louvor, é o único digno dele. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Raízes Pentecostais. Eu estou aqui, pastor Gunnar Berg, na companhia do irmão Mike, e hoje nós temos um assunto que enche o coração de alegria. Hoje vamos falar sobre Jesus. Irmão Mike, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, irmão, sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje, irmão Mike, nós temos o hino de número 3, como aquilo que vai nos fornecer a pauta da nossa discussão. É verdade. E nos preparativos, né, da nossa conversa, nós constatamos, detectamos que o título desse hino, embora seja muito bonito, acaba não expressando o assunto do hino, porque o assunto do hino não é paz, é qual? O assunto do hino é Cristo. A gente, lendo esse hino, nós percebemos vários aspectos do hino. Até porque, é por isso que na introdução do programa de hoje, nós falamos que é o Cristo morto, é o Cristo assunto, o Cristo salvador. Então, o tema do hino é a plena paz. Mas a plena paz, com certeza, é um dos resultados da obra de Cristo, né, pastor? Perfeito. Então, ainda que não seja esse o assunto principal, mas também está contido ali, né, nesse hino que a gente vai tomar como base para hoje aqui. Para a nossa discussão. Então, o assunto é o Senhor Jesus. E se nós lermos, como fizemos, e convidamos os irmãos a que façam também, as estrofes, o coro desse hino, vamos ver que de ponta a ponta nós temos diversas afirmações a respeito do Senhor Jesus Cristo. É um tratado cristológico. Eu gostaria de começar, irmão Mike, por aquilo que é dito logo na abertura do nosso hino: pois eu criei em tua morte sobre a cruz. Então, esta é a afirmação do Cristo crucificado. O Cristo que é loucura para os gregos, o Cristo que é loucura para os romanos, porque realmente a mensagem do Evangelho é para causar espécie. Alguém diz que cantará sobre plena paz, quando aquele que é a expressão máxima de sua fé, Cristo, é morto, e a gente canta e se alegra na morte. Pode ter paz numa coisa dessa? Realmente essa é uma visão diferente, né? O Evangelho traz isso, né, pastor? A partir do momento que a gente crê no Senhor, na morte dele sobre a cruz, a gente passa a ter uma perspectiva diferente, né? Se alegra no sofrimento, tem paz em meio à guerra, né? Que a gente vive num mundo assim bem conturbado. Então é de fato um efeito da obra de Cristo na cruz. Mas essa plena paz, a gente alcança ela por meio da justificação, porque o apóstolo Paulo lá em Romanos, no capítulo de número 5, ele diz que, sendo pois justificados, nós temos paz com Deus, justificados pela fé. Então, Romanos capítulo 5, vamos conferir a 5:1. Isso, 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa paz que a gente tem em Cristo é de fato por meio dessa justificação, né? E essa paz é no sentido aqui de não sermos mais considerados por Deus como pecadores, como criminosos por conta do nosso pecado, mas pelos méritos de Cristo sermos considerados justos, né? E não se trata de uma justiça como na justiça humana, né? Em que um criminoso, por mais que ele tenha pago a sua pena, ele sempre será um criminoso. Sempre terá uma ficha criminal que aponta que ele é criminoso. Mas a justificação em Cristo não é bem por aí, né? Nós temos uma justificação que nos torna justos diante de Deus, né? Tem um aspecto que é positivo. Exatamente. Não leva mais em conta, né, o nosso passado, no sentido de nossa condição de pecadores. E por isso nós temos paz, né? Uma plena paz, né? Como diz o hino que a gente escolheu aí como base para hoje. Isso. Há uma outra coisa interessante, que
que, para mim, é pedagógico. Porque quando nós dizemos, né, plena paz, santo gozo, nós temos alegria na tribulação, nós temos consolo no momento de tristeza, tem gente que acha que o crente tem prazer em sofrer. Não é isso. Irmãos, prazer em sofrer, nós não somos malucos, né? Que eu menos quero para a minha vida é a tribulação. O que nós temos é, na tribulação, experimentado a paz. Não é que eu só terei paz quando estiver em tribulação. Não é que eu terei alegria quando estiver debaixo de problema. Como os problemas me trazem alegria? Os problemas me trazem sofrimento, tristeza, preocupação. Mas em Cristo, apesar destes reveses, nós desfrutamos de paz. Esse é o ponto. Aí é que está a grande loucura. Não é que o crente tem prazer em sofrer, é que até quando sofre, o crente não deixa de sentir prazer em Cristo Jesus. A gente está falando de paz, então, aqui em dois sentidos, né? A paz no sentido do nosso relacionamento entre Deus e a humanidade, né? Por meio da justificação em Cristo, que nos torna justos diante de Deus, e paz no sentido também das condições humanas, né? Não vou falar aqui de ausência de guerra, né? Mas em meio às dificuldades que a vida nos apresenta. Então, é paz é uma plena paz, né? É a paz da reconciliação com Deus pela morte de Cristo. Ao mesmo tempo, é paz pela confiança, né? No Senhor só confiando, neste mundo eu viverei. Então, é a paz em meio à dificuldade. É paz plena. É a perfeita paz que o Senhor nos dá. O que mais podemos dizer sobre Cristo a partir desse hino? Um outro aspecto que eu destaquei aqui, pastor, que está aí no coro já do hino, que é Cristo sendo apresentado aqui para a gente como rei. Ele também é apresentado como pastor e também é apresentado como Senhor. No trecho do coro diz que ele é o meu rei, ele é o meu bom pastor e meu Senhor. É rei porque ele governa sobre todas as coisas, né? Nós somos ovelhas do Senhor, né? A Bíblia nos categoriza, né, dessa forma, ovelhas do Senhor, e a igreja é onde nós somos reunidos ali no redil, né? E o nosso bom pastor é Cristo. E Cristo aqui é Senhor porque de fato nós somos os seus servos, né? Ele tem domínio sobre nós, ele controla a nossa vida. Então eu destaquei isso no coro porque de fato é uma cristologia aí bem ampla, né? Diferente de muitos hinos que a gente ouve em dia, né? Que parece Cristo ser reduzido a um amigo pessoal, né? Em que nós chamamos ele constantemente de você, né? Mas aqui não, aqui ele é o bom pastor, ele é o rei e ele é o Senhor. Então tem uma cristologia aqui bem ampla. Achei interessante esse ponto também do coro, pastor. E também ainda no nosso coro, a dignidade de Cristo quanto ao louvor. O Senhor Jesus Cristo merece o louvor. Meu irmão, todos os méritos de tudo que nós dissemos até aqui, a paz na reconciliação com Deus, a paz no momento de dificuldade, Cristo nos pastoreando, Cristo reinando sobre nós, os méritos de tudo isso estão em Cristo. O Senhor Jesus Cristo mostrou. A palavra que eu vou usar talvez possa dissoar um pouquinho, né? Mostrou a competência para poder ser todas essas coisas. Não que ele devesse provar algo a alguém, mas provou mesmo assim. Provou. E na cruz o Senhor Jesus Cristo asseverou que ele tem condição de ser tudo isso. Ele é digno dessas coisas. É o Senhor Jesus, maravilhoso. Irmão Mike, e o Cristo rejeitado? Pastor, esse é um ponto interessante desse hino, porque o hino aponta para a gente, né, esse aspecto teológico de que há a possibilidade humana da rejeição do Senhor Jesus. Porque na segunda estrofe, por mais que haja uma ênfase aí para o amor de Cristo, né, que é um amor muito grande, lá na terceira estrofe a gente encontra uma posição dos homens a respeito disso, que é este mundo não deseja tão bondoso Salvador. E aqui a gente consegue levantar uma discussão a respeito dessa rejeição. Seria possível alguém rejeitar o amor de Cristo? Pelo hino é possível. O que o senhor acha disso? Meu irmão, eu digo que pelo hino é possível, porque pela Bíblia é possível. A rejeição do amor. Nós sabemos que esse é um ponto muito caro, por exemplo,
aos irmãos que entendem que João Calvino estava correto, né? Sim. Calvinismo, o aspecto da graça irresistível, e não é raro, é muito comum, na verdade, que a própria conversão do apóstolo Paulo seja colocada como uma demonstração da graça irresistível. Eu vejo, sim, que ela é prova da manifestação da graça, mas eu não a entendo como manifestação da graça irresistível, porque não parto do pressuposto de que haja aquela chamada dupla predestinação. A humanidade inteira na predestinação simples ao inferno. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Isso eu creio, mas eu não posso crer que uma parcela da humanidade, baseada em que critérios, estaria dedicada, destinada a uma salvação que é negada aos outros. Então, eu acredito sim, o homem pode, como tem feito, negar o amor que Cristo oferece. Tem um texto bíblico que a gente separou aqui, pastor, que é o texto que está lá em Marcos 8:31, que diz: "E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria." Aqui a gente tem uma rejeição, né? Sim. Daqueles dos principais ali do judaísmo, que viram o ministério do Senhor Jesus e eles rejeitaram, né? E hoje em dia a gente ainda vê isso acontecendo frequentemente. Sabe o que mais me lembrei quando estava pensando sobre o Cristo rejeitado? Eu acho que você vai lembrar também. Algum tempo atrás, talvez uns 2 anos, talvez, acho que mais, uns 3 ou 4 anos atrás, nós encontramos uma pregação do pastor Bernardo na internet, e ele estava contando a respeito de uma experiência que ele teve numa faculdade, na qual foi desafiado por alguém que queria provar que Cristo não existia. Lembra dessa mensagem? E aí, em certo momento, depois de contar a história, e Deus abençoou o pastor Bernardo, ele deixou o opositor sem falas, né? Mas o pastor Bernardo disse assim: a prova que Cristo existe exatamente é a rejeição dedicada a ele. Porque ninguém se preocuparia em rejeitar e em negar Cristo se Cristo não fosse verdade, se as coisas que Cristo diz não fossem corretas. Porque o Senhor Jesus, meu irmão, em tudo o que diz, e a Bíblia, em tudo o que diz sobre Cristo, só fazem explicitar a condição de miséria do homem. Que homem quer ser acusado de miserável? Nenhum. E se aquilo que Cristo dissesse, e se aquilo que a Bíblia diz sobre Cristo não fosse verdade, os homens não se importariam, não se esforçariam em rejeitar e em negar o Senhor Jesus. Então a rejeição a Cristo, para mim, é a principal prova de que Cristo é real. Nós sabemos esse hino é uma versão em língua portuguesa de um outro hino. Essa versão é do irmão Adriano Nobre, que aliás foi autor do hino que nós vimos na semana passada. Isso. Mas uma coisa muito interessante nesse hino é o modo como a pessoa do Senhor Jesus, em todos os seus aspectos, é exposta. Inclusive, perfil escatológico, né, do Senhor Jesus. E há um ponto aqui que eu acho que sempre deve levantar algum tipo de curiosidade ou de dúvida na cabeça das pessoas. E tem gente que canta as coisas do hino da harpa sem saber até o que está cantando, né? Um português muito fino, né? Eu me lembro, uma vez, num devocional que tivemos aqui na ETAD, havia a frase de um hino que dizia assim: quão glorioso cristão é pensares, na cidade que não tem igual, e determinada frase lá para frente dizia assim: que a terra encherá de Beulá. E aí passou-se o tempo de algumas pessoas perguntando: gente, o que é Beulá? Por que vai encher a terra de Beulá? Que isso, que né? bênção que é essa? Beulá é noiva, né? Então não é que vai encher a terra de noivas, vai encher a terra da noiva, a terra de Beulá. Então tem gente que canta as coisas sem saber o que é, mas aqui tem uma coisa que às vezes as pessoas devem cantar sem saber, é a tal da nova grei. A nova grei, né? Nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei. Bom, o que é grei? Grei é rebanho, é o gado.
Então, é o que nós somos a grei do Senhor. Eu já vi gente dizer, olha, a igreja é a grei, como se igreja fosse sinônimo de grei, né? Não, não é sinônimo de grei. A igreja é a grei porque a igreja é o rebanho de Cristo. Isso. Então, nós somos o rebanho, nós somos o ajuntamento que pertence a Cristo. E Cristo fará com que os céus e a terra sejam uma nova grei. Aí eu recomendo todos os nossos irmãos que leiam os capítulos finais do livro do profeta Zacarias. Porque ali está contado o momento em que Cristo, a partir da sua aparição a todos os olhos, a aparição visível de Cristo, a segunda fase da segunda vinda, que é a parousia. Obrigado, meu Marquinhos. Que é a parousia. A partir desse momento, o Senhor Jesus começará a permitir uma interação sobrenatural entre os elementos celestiais e os elementos na Terra. Quando eu digo elementos, são os personagens, os indivíduos. E isso tudo vai culminar com um momento de unificação numa mesma grei. Então nós temos aqui o ministério de Cristo, tanto na cruz, salvífico, para dar a paz, quanto aquele momento áureo, né, do Aleluia de Handel, em que todo o coral canta, os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Isso tem o seu clímax no milênio. Então, este hino nos está falando de como o ministério do Senhor Jesus é completo. Não é apenas a salvação, é a garantia da vida eterna, é a consumação de todas as promessas. Eu estava lendo um livro essa semana e eu lamento agora não conseguir me lembrar a cifra correta. Mas o hino dizia o seguinte: para que alguém pudesse encarnar 2 ou 3 promessas relativas a Cristo do Antigo Testamento, seria uma chance em alguns bilhões de tentativas. O Senhor Jesus, obviamente, não cumpre 2 ou 3 promessas do Novo Testamento sobre si, cumpre todas e cumprirá todas. Então, veja como é especial e específico o ministério do Senhor Jesus Cristo para nós. Eu li algo semelhante a isso essa semana em um devocional, que falava sobre a quantidade, um devocional sobre o advento, né? E ele falava a respeito disso, dessa quantidade, né, de promessas, né? E de uma possibilidade de alguém encarnar essas promessas em si, né? Isso. E de fato uma quantidade enorme, assim, de bilhões, na questão de possibilidade. Possibilidades. Né? É muito grande. O senhor citou algo aí, pastor, que eu achei interessante, que é o livro do profeta Zacarias. Que talvez é um livro que a gente não dá tanta ênfase, mas como é um livro riquíssimo no que diz respeito à escatologia bíblica e ao nascimento de Cristo. Né? Porque ali há várias bases bíblicas e profecias que vão ter o seu cumprimento pleno em Cristo. A gente tem estudado escatologia na escola dominical recentemente, e é um livro muito basilar para essa doutrina bíblica, né? Principalmente para esse período aqui que a Bíblia está apontando lá para a nova grei, né? Lá para o reino milenial, para essa união, né, entre céu e terra, né? Então, de fato, é um livro muito rico. E tem a singularidade aí do povo de Israel, né? Como pentecostal, a gente não pode deixar isso de fora, né? Perfeito. Exatamente. Na escatologia bíblica sempre há essa ênfase aí ao povo de Israel. E esse momento do aparecimento glorioso de Cristo vai ser um momento também de redenção para o remanescente, né? Que vai estar ali clamando por ajuda, né, mediante aquela perseguição do anticristo, da tríade satânica. E a gente vê como Cristo aparece como o restaurador de todas as coisas, né? Para salvar Israel e dar início a essa nova grei, né? Irmão, falando em Pentecoste, essa nova grei é o momento em que se cumprirá o clímax da profecia de Joel sobre a plenitude do Espírito. Que coisa maravilhosa observar isso. Nós já estamos vivendo uma parte substancial dessa profecia. Todo mundo lembra, todo mundo sabe, nós falamos tanto disso em tantas ocasiões. No Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo pontual, reservada a alguns indivíduos específicos, a partir de Atos capítulo 2, para todo que crê. Sim. E na nova grei,
todos estarão cheios do Espírito de Deus. Coisa gloriosa. Né? É glorioso, é glorioso. Nós temos uma recomendação de leitura do irmão Bruno que cobre esses vários aspectos do ministério de Cristo. Então vamos ver qual é esse livro tão especial que o Bruno vai recomendar para nós. Irmão Bruno, companheiro, seja bem-vindo ao nosso programa. Qual é a recomendação de leitura de hoje? Muitas pessoas ficam confusas quanto à mediação de Cristo. Por exemplo, muitos acham desnecessário o fato de orarmos em nome de Jesus e de pedirmos ao Pai por meio do Filho. Alegam que isso é uma simples burocracia, ou que essa atitude é retrógrada, que não precisamos de um auxiliar, de um mediador para se dirigir ao Rei. Com frequência, perguntas como essa são feitas. Por que Deus deveria se comportar assim? Ele não pode lidar conosco de forma direta, mas em vez disso ele prefere a distância? A verdade é que, por que Jesus é necessário? Porque por meio de Cristo, o Todo-Poderoso se aproxima de nós, trazendo uma compreensão mais clara e um relacionamento mais próximo do que seria possível de qualquer outra maneira. Por meio de Cristo significa acesso a Deus, não barreiras, indica uma ponte sobre um abismo intransponível. Somente quando entendemos a dimensão do abismo que existe entre nós e o Criador é que estaremos prontos para reconhecer nossa insuficiência e a indispensável obra de Cristo. Conhecer a doutrina bíblica chamada de Cristologia, ou a doutrina de Cristo, é indispensável para nós, pois Jesus, ele é toda a realidade cristã. As verdades acerca do Filho de Deus são centrais para o cristianismo. Não existe cristianismo sem Cristo. Nessa teologia sistemática editada por Stanley Horton, temos um capítulo dedicado à doutrina de Cristo. Lá no capítulo 9, escrito pelo pastor Dave Nichols, temos uma sistematização da doutrina bíblica acerca do conhecimento sobre Jesus. O autor começa o capítulo apresentando uma breve história da doutrina e as questões metodológicas que foram usadas para o estudo em questão, passando logo em seguida para explicar os diversos títulos messiânicos que temos na Bíblia, como o Filho do Homem, o Messias, Logos, o Servo, o Profeta, o Senhor e Cristo. Essa obra, sem sombra de dúvida, deve estar na sua biblioteca e você deve passar um bom tempo com ela lendo e conferindo todas as referências bíblicas. Com toda certeza será uma leitura edificante para a sua vida. Bom, Bruno, muito obrigado por essa recomendação de leitura sempre tão especial. Bom, Mike, e a gente encerra essa explanação toda falando sobre o que, por último? Em torno da aleluia, né? Porque é o final de cada estrofe do hino, né? Então acho que seria a hora de nós tocarmos, né? Rapaz, é verdade, você acredita que eu não tinha reparado nisso? É, exatamente. Em cada estrofe termina entoando aleluia. Aleluias ao meu Rei. Glórias a Deus por isso. Vamos então louvar o Senhor Jesus e enquanto fazemos isso, nós vamos acompanhar a mensagem devocional do nosso irmão pastor Alexandre Valeriano. Nós nos despedimos aqui, o irmão Mike. Deus abençoe, até semana que vem. E eu, a paz do Senhor, meus irmãos, vamos louvar e entoar aleluias ao nosso Rei, enquanto meditamos na palavra de Deus para nós hoje. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, como é bom poder estar aqui e meditar com os irmãos um pouquinho mais na palavra do Senhor. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo de número 6 a seguir, que diz assim: para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas de sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra.
Glória seja dada a Jesus por isso. Eu quero te convidar neste momento a meditar junto comigo nesta palavra a respeito da maravilha que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós naquela cruz, os benefícios que recebemos através de Jesus Cristo lá naquela cruz. A Bíblia nos diz que para louvor da sua glória e de sua graça, nos fez agradável a si no amado, ou seja, por Cristo naquela cruz, aonde aprove Deus moê-lo, trouxe-nos o benefício, irmãos, da graça de Cristo, do favor imerecido do nosso Senhor, o favor a este cujo qual nós não merecíamos, um favor a este cujo qual nós não teríamos como retribuir ou pagar. Mas o Salmo 116 diz: o que daremos nós por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito? O que faremos por todos os benefícios que o Senhor Jesus fez por nós naquela cruz? Tomaremos o cálice da salvação, invocaremos o nome do Senhor. No amado Cristo, a este cujo qual a palavra hoje nos diz que alcançamos a redenção e a remissão pelo seu sangue, segundo as riquezas da sua graça. Sim, através de Cristo lá naquela cruz, alcançamos a liberdade mediante o pagamento de sangue, o pagamento, irmãos, que não poderíamos pagar, apenas o Cordeiro naquela cruz pôde pagar, e a remissão que significa a imputação de culpa. Sim, a culpa que nos traz, a culpa que estava sobre nós, agora está sobre Cristo. Através da sua graça, não somos mais julgados, mas justificados em Cristo Jesus. E através da sua graça, através da obra de Cristo lá naquela cruz, podemos então receber abundantes riquezas de sabedoria e também de prudência, riquezas aonde nós podemos reconhecer a verdade pela sabedoria, mas também a prudência, aonde podemos então, irmãos, agir segundo a verdade e segundo a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual é a vontade do Senhor? A vontade onde a palavra diz que propusera em si mesmo. Esta vontade é de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Neste momento é aonde cumprir-se-á a plenitude de toda a profecia do Senhor e de suas promessas, aonde céus e terra se tornarão uma mesma grei, um mesmo rebanho. Por isso, irmãos, louvemos ao nome do Senhor Jesus Cristo, pois tudo isso só é possível mediante a maravilhosa graça do Senhor em nossas vidas. Por isso temos paz com Deus, através do nosso Jesus Cristo. Então, irmãos, entoemos aleluias ao nosso Rei. Que o nosso Senhor Jesus ricamente te abençoe. Thank you.